Começa hoje, oficialmente, em todo o país, a campanha eleitoral. A partir de agora, os candidatos, partidos e coligações podem começar a fazer propaganda. Você sabe, em outubro nós vamos eleger presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais e mais governadores. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o promotor de justiça, André Luiz Nogueira, especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, atender a nossa produção aqui no estúdio do Balanço Geral. Muito boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, a partir de agora, o que é permitido e o que não é permitido aos candidatos? Boa tarde. Boa tarde. A partir de hoje começa a propaganda eleitoral oficialmente, embora a propaganda eleitoral no rádio e na televisão comece a partir de 17 de agosto. Mas a partir de hoje já podem ser realizados comícios, carreatas, pode ser realizado serviço de alto-falante e carro de som, podem ser distribuídos panfletos. Todo esse material de propaganda eleitoral ele tem que constar o nome do candidato, tem que constar a legenda, tem que constar a coligação pela qual ele faz parte. Perfeito. E o mais importante, constar o CNPJ da empresa que confeccionou aquele material de propaganda para ele. Isso para fiscalização depois das contas eleitorais. Importante também salientar que antigamente era muito comum distribuir brinde, distribuir régua, distribuir... material todo de campanha, Isso, né? isso. Bonés. Hoje em dia não pode. Boné não pode, bottoms não pode. Só podem ser distribuído material de propaganda institucional, ou seja, propaganda do partido, e na verdade não distribuído, mas vendido para angariar fundos para o partido. Perfeito. Mas a distribuição de material de propaganda, como brinde, bonezinho, camiseta, isso está vedado. Isso inclusive é considerada captação ilícita do sufrágio, e o candidato pode até vir a perder, isso, né? Sim, além de multa, e essas multas são muito variáveis, nós vamos dizer, sempre começando no valor mais ou menos de R$1.000 e chegando até 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, dependendo da infração, dependendo da gravidade. Mas o mais importante, o pior para o candidato infrator, para o candidato que usar desse subterfúgio ilícito, vamos dizer assim, é a perda do registro da candidatura ou até a perda do mandato lá no futuro. Caso o candidato ele insista na distribuição e o eleitor utilize desse material, o eleitor também é punido, o candidato também é punido? O que diz a lei? Na verdade, o eleitor ele só é punido criminalmente. Na captação ilícita de sufrágio. Perfeito. Na parte, vamos dizer, civil, de multa, o eleitor não é punido, é só o candidato que é punido. Uma inovação interessante da legislação é que, antigamente, quando houvesse a doação indevida de um valor, por exemplo, por sindicato que não pode doar dinheiro para candidato, o candidato era punido, o partido era punido, mas o doador, a pessoa física, a pessoa jurídica que tivesse feito a doação, não era punido. Agora ele também é punido. Perfeito. Outra pergunta importante, um questionamento também das pessoas, né? Até que ponto, fora do horário eleitoral, o candidato não pode ser exposto a nenhum veículo de comunicação, não é isso? O que diz a legislação nesse sentido, até para alertar todo mundo? Na verdade, já houve uma mitigação, vamos dizer... tornou-se menos rígida a regra que antes impediu o candidato de aparecer fora do horário eleitoral em qualquer programa de televisão, a não ser que fosse noticioso. Hoje em dia isso continua vedado, mas essa notícia pode ser dada pelos veículos de comunicação, desde que não privilegie um candidato em detrimento de outro. E algo que não pode, de maneira absoluta, é trucagem, é algum tipo de mecanismo que a televisão ou o rádio use para beneficiar ou prejudicar algum candidato. Se der um espaço a um, tem que ser igualitário a todos. Né? Os debates já podem ser realizados, também sempre com igualdade de oportunidades para todos. O debate pode ser de tantos candidatos aos cargos majoritários, presidente, governador, como aos cargos proporcionais, que são deputados. Um outro questionamento, doutor, é com relação à internet, né? É um veículo de comunicação novo que não tem uma legislação ainda que o regulamente. O que os candidatos podem utilizar? Twitter, portal, blog? Eles podem usar Twitter, podem usar blog. Na eleição passada havia uma dúvida a respeito, até porque era uma coisa nova, a internet na campanha política. Hoje eles podem utilizar.
Eles podem fazer propaganda por sua própria página, eles podem ter uma página oficial ou usar a página do partido para fazê-lo. Agora, o que não pode são páginas mantidas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas fazer a propaganda paga. Se eu tiver um blog, eu posso até fazer alusão ao candidato que eu apoio, posso elogiá-lo, mas eu não posso fazer isso pago. Eu posso criar um blog, e de apoiar determinado candidato. Posso fazer isso tranquilamente. E também não pode o candidato comprar, o partido ou o candidato não pode comprar cadastro de correio eletrônico para ficar mandando e-mail. Ele tem que ter o seu próprio cadastro, gratuitamente. Perfeito. E se qualquer um de nós receber o e-mail do candidato e não quisermos continuar recebendo aquele e-mail, ele tem que enviar no próprio e-mail o mecanismo para se retirar o cadastro, para não receber mais aquele comício e-mail. Pode? Comício pode, normal, das 8 às 22 horas. Às 22 horas. Agora, perdão, das 8 às 24 horas. Das 8 às 24 horas. Serviço de alto-falante é das 8 às 20, alto-falante. E comício das 8 às 24 horas. Não pode no comício show mais, né? Não pode haver nenhum tipo de show, nenhuma apresentação artística, inclusive se o indivíduo, o artista, for candidato. Ele tem nesse período que ele pode ir lá fazer o comício, expor sua proposta, mas ele não pode se apresentar artisticamente. Perfeito. E o momento das eleições é o momento da participação também do eleitor, né? Se o eleitor perceber qualquer tipo de irregularidade, né? Perceber que o candidato está comprando voto, enfim, uma conduta ilícita, qual é o procedimento que o eleitor pode ter? Como é que ele faz para denunciar? Na verdade, até se você me permite, eu gostaria de dizer, o eleitor é o maior fiscal da eleição. Exato. Até porque ele é o principal interessado para que o seu voto seja um voto livre, um voto consciente. Perfeito. Fala-se muito em ficha limpa, está aí aprovada a lei, mas é o eleitor o maior fiscal da ficha limpa. Então, um candidato que tem processo e o eleitor entender que isso não é o ideal, mesmo que às vezes os tribunais eleitorais ou o Supremo Tribunal permita que ele seja candidato, é o eleitor que vai decidir se ele deve ser candidato ou não. Perfeito. Da mesma forma, na propaganda eleitoral, se houver alguma irregularidade, se houver alguma captação, difícil com a palavra, me desculpe, captação ilícita de sufrágio, que é a compra do voto, na verdade, né? É o eleitor que deve comunicar, ele deve levar isso à polícia, deve levar isso ao Ministério Público, à Promotoria Eleitoral. Existem sistemas, tanto do Tribunal Eleitoral como da Procuradoria Eleitoral, pela própria internet, para que essas denúncias sejam feitas e sejam levadas aos órgãos competentes, para que possam ser investigadas, para que possam ser apuradas. Tá certo. Olha, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, André Luiz Nogueira, promotor de justiça, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado por atender a nossa produção. E são informações importantes para você ligado no Balanço Geral, para você que é eleitor e agora, no dia 3 de outubro, vai exercer a cidadania de votar. Muito importante fazer isso sempre com consciência, não é? Sim, com certeza. Tá certo. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença, viu?